decisão de adotar um pet é um momento muito importante para nós e para nossa família. E a gente tem que sempre lembrar que esse pet vai passar muito tempo ao nosso lado e que ele exige muitos cuidados diferentes que vão muito além de oferecer uma casa e um alimento de qualidade. O pet precisa, além desses dois cuidados básicos com o veterinário, e esses cuidados eles devem ser feitos a cada 6 meses ou anualmente, dependendo da indicação do veterinário. E esse veterinário, ele geralmente é especializado no tipo de pet que nós temos. Hoje a gente sabe que existe uma variedade muito grande de pets, a gente não tem só os cães e os gatos, hoje a gente tem pássaros, pets exóticos, hamsters, coelhos, e cada espécie animal exige um cuidado veterinário diferente. E a gente vai ver a seguir outros cuidados que são extremamente importantes e são até considerados cuidados básicos, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de praticar, mas que eles são essenciais para manter o pet saudável, para que ele passe muitos anos ao lado de você e da sua família. O primeiro cuidado importante que a gente tem que ter com os pets, pensando principalmente nos cães e nos gatos, que são a maioria dos pets que a gente tem hoje, é a vermifugação, mais conhecido também como remédio de verme. A vermifugação ela deve ser feita de acordo com o protocolo que o médico veterinário orientar para cada paciente. Geralmente ela é feita mediante algum exame prévio que é realizado antes dessa vermifugação. E esse vermífugo ele pode ser comprado em casa de ração ou em lojas de produtos veterinários. Inclusive nós temos um vermífugo, um remédio de verme na nossa linha Vetnil, que é o Vetmax. Essa vermifugação é muito importante para proteger o pet de diversos vermes que inclusive podem ser transmitidos para nós humanos. Então é extremamente importante que a vermifugação do seu pet esteja em dia e sempre acompanhada por um médico veterinário. O segundo cuidado essencial, extremamente importante que nós temos que ter com os pets é em relação à vacinação. A vacinação, lembrando que ela deve ser feita única e exclusivamente pelo médico veterinário. A vacinação ela vai proteger tanto o seu pet de pegar doenças que possam levá-lo a óbito, quanto doenças que podem ser transmitidas para nós humanos. Quando a gente fala de vacinação dos pets, especialmente de cães e gatos, nós temos algumas vacinas que são obrigatórias e vacinas que a gente pode incluir no protocolo vacinal de acordo com a conduta do médico veterinário que não são obrigatórias. Mas hoje a gente vai falar a respeito das duas vacinas que são obrigatórias. Pensando nos cães, nós temos duas vacinas que são extremamente importantes e devem ser realizadas todos os anos. Uma delas é a polivalente, que vai proteger contra vírus como a sinomose, parvovirose, e a outra vacina é a vacina antirrábica, que ela é feita para proteção contra o vírus da raiva, e que inclusive ela serve de proteção para nós humanos, lembrando que a raiva é uma doença zoonótica, ela é transmitida dos pets para nós humanos. Então por isso que essas duas vacinas são extremamente importantes para os cães. Já quando a gente fala de gato, também nós temos duas vacinas que são obrigatórias para essa espécie, que é a vacina polivalente, que vai proteger o gato contra algumas doenças virais, e também a vacina antirrábica, que vai proteger o gato de se contaminar com a raiva e também de transmitir para nós mesmos. Lembrando que é extremamente importante que essa vacina seja feita em uma clínica veterinária, por um médico veterinário, e a carteirinha seja carimbada corretamente. A carteira de vacinação do seu pet, ela serve como um documento que você pode usar sempre que você quiser levar o seu pet para alguma viagem, ou até para algum passeio, alguma exposição, ou até para ele ser aceito nas creches hoje. O terceiro cuidado que nós temos que ter em relação aos cães e gatos é pensar na castração. A castração é um procedimento cirúrgico que deve ser feito única e exclusivamente pelo médico veterinário, numa clínica adequada, com condições adequadas, para que a gente não coloque esse pet em risco. E para que a gente faz a castração dos animais? Até hoje muitas pessoas são contra a castração, mas a castração tem diversos benefícios e dentre eles a gente pode citar o controle de natalidade. Então, às vezes, quando a gente faz o procedimento de castração, principalmente pensando nos animais de rua, a gente consegue fazer um controle populacional desses animais. A castração previne diversas doenças também, pensando nas fêmeas. Previne doenças como câncer de mama, câncer de útero, infecções de útero também. Pensando nos machos, a castração pode prevenir os tumores de testículo e também diminuir aqueles comportamentos, principalmente dos gatos, que são mais agressivos ou de quererem fugir. Então a castração é um procedimento muito importante que deve ser sim aplicado tanto para os cães como para os gatos, mas lembrando sempre que o único profissional que pode realizar esse procedimento cirúrgico é o médico veterinário.
Como a gente viu, adotar um pet envolve muita responsabilidade e muitos cuidados que nós temos que estar atentos, dentre eles a vermifugação, a vacinação, a castração e outros cuidados que a gente também não pode esquecer, como a higiene dos pets, a limpeza de orelha, o corte de unhas, o momento de passear. Muitas vezes a gente acaba deixando o pet passear sozinho na rua e isso é uma conduta um pouco perigosa, né? A gente tem que tomar cuidado porque o pet pode se contaminar com doenças, pode ser atropelado, pode se envolver em brigas. Então, o ideal é que esse passeio seja sempre acompanhado pelo tutor, com o uso de coleira ou até de focinheira quando necessário. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dos pets, o médico veterinário é o profissional indicado para que vocês esclareçam todas essas dúvidas, principalmente antes de adotar esse pet, e tenham certeza de qual espécie vocês querem escolher, qual que é a mais ideal para sua família, e o médico veterinário vai estar sempre à disposição para ajudá-los. Quando a gente pensa em cavalo, a primeira imagem que na nossa mente são os animais atletas de alto desempenho, extremamente musculados e que participam de provas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E até por isso a VetNew tem a linha de suplementação Super Premium, que é a nossa linha JCR. Como o nome mesmo diz, ele é um suplemento, serve para suplementar, complementar uma condição básica que esse animal já recebe e em algumas situações atuar como um auxílio para algumas condições mais específicas, até um auxílio em algumas enfermidades. Porém, para que o animal ele exerça todo o potencial genético, todo o potencial de treino, é preciso que a gente ofereça essas condições básicas. E isso passa por oferecer também o bem-estar para esse cavalo. Então, antes de a gente pensar em desempenho atlético, a gente precisa pensar em bem-estar. E bem-estar ele passa por oferecermos uma condição no qual os cavalos sejam livres de doenças. Então, por isso é importantíssimo uma visita rotineira de um médico veterinário para acompanhar a saúde desse animal, seja para tratar doenças, mas preferencialmente prevenir doenças, fazer um acompanhamento de vermifugação, fazer um protocolo de vermifugação nesses animais para evitar as verminoses gastrointestinais, fazer um acompanhamento do protocolo vacinal, sejam para os animais atletas, para éguas gestantes e também para os potros. Um outro ponto importantíssimo é oferecer uma nutrição adequada para aquele indivíduo. Isso quer dizer oferecer uma água limpa e fresca para esses cavalos, oferecer sal mineral, que é importantíssimo para eles, com disposição diária, oferecer um pasto de qualidade, lembrando que eles são herbívoros, então eles precisam pastar um pasto bom, seja o pasto mesmo com uma gramínea específica para a espécie, ou então um feno de qualidade, livre de fungos e com uma boa teor de umidade. E também, quando for necessário, oferecer ração de qualidade para esse animal específico para aquilo que a gente pensa, se é para manutenção ou se é para esporte, e nas quantidades ideais, de forma que o animal ele não fique nem muito magro e nem obeso, porque as duas condições vão levar a prejuízo para a saúde desse cavalo. E um terceiro ponto que ele é muito importante, normalmente a gente acaba negligenciando um pouco, permitir que os cavalos eles exerçam os comportamentos naturais da espécie. Então, como um exemplo disso, é o fato de que o cavalo em vida livre, ele chega a pastejar, ele chega a comer de 12 a 16 horas por dia. E quando a gente tira ele do pasto, leva para dentro de uma baia, de uma cocheira, é importante que a gente tente mimetizar isso ao máximo, dar um pouco dessa condição. E uma alternativa muito interessante é a utilização de redes de feno, que vão dificultar um pouco o acesso do cavalo ao feno, fazendo com que ele passe mais tempo comendo. Essa é uma mudança simples no manejo, mas que evita a ocorrência de gastrites, por exemplo. Uma outra mudança interessante é a gente propiciar para esses animais períodos de liberdade, seja num piquete, num pasto um pouco maior, para que ele possa se locomover, se exercitar de forma mais natural. Então, com essas pequenas mudanças, a gente consegue evitar a ocorrência de comportamentos estereotipados, aqueles comportamentos anormais, como, por exemplo, engolir ar, comer madeira e também a dança do urso, que é o animal se movimentando em excesso na baia. Com isso, a gente também, além de melhorar a qualidade mental desses animais, a gente também evita a ocorrência de outros problemas físicos, como gastrites, cólicas e até laminite. Então, resumindo, antes de a gente pensar em desempenho atlético de alto nível, é muito importante a gente oferecer um bem-estar para esse animal. E dicas como essas e outras também, vocês conseguem acompanhar no Instagram oficial da linha de equinos, que é o @VetNewEquinosOficial.